Cafezinho da tarde aqui, vamos lá? Bom, eu vi no Twitter hoje uma tweet, eu vou até ler aqui. Qual a origem da falta de objetividade dos brasileiros nas relações interpessoais? Cara, isso aqui é muito interessante, porque assim, eu trabalho fora, eu trabalho para Irlanda. E o que eu vejo, assim, né, na diferença, porque eu trabalhei muito tempo aqui no Brasil, né? E, na verdade, eu moro no Brasil, né? Só trabalho para Irlanda, ainda CLT no Brasil, gente. Não tô naquela de esquema de ganhar euro, não, né? Mas o que eu acho que é interessante aqui, né? A gente tem que entender, cara, a origem da formação do povo brasileiro, né? Assim, uma vez eu vi uma palestra do Plínio de Arruda Sampaio Filho. Para quem não lembra das eleições de 2010, se não me engano, o Plínio, eu vi uma palestra do Plínio de Arruda Sampaio Filho, que o Plínio sempre falou que, o Plininho, né, o filho do Plínio, sempre falou que o Brasil não é um projeto de país, ele é um projeto de negócio. O Brasil é um negócio, né? Então, tudo que acontece aqui no nosso país é um negócio. A gente está trabalhando para atender alguns requisitos de negócio de algumas pouquíssimas pessoas, né? Então, assim, por isso que a gente é amigável no trabalho, porque ali é a nossa vida. O que tá errado, tá absolutamente errado. Então, por exemplo, quando eu falo com a galera da Irlanda, eu sei que ali eles têm um grupo de amigos, né? Mas o trabalho é uma formalidade da vida. Então eles têm a vida e o trabalho é uma formalidade. Tanto que quando teve aquele acidente do esfaqueamento lá, que o brasileiro virou herói, o pessoal ficou preocupado com os brasileiros que estavam lá e rolou umas conversas no grupo do WhatsApp. O que eles falaram que é o seguinte, né? Lá se forma, pelo menos as pessoas, né? Existem alguns diretores brasileiros que estão lá, eles moram em pequenos vilarejos, né? Perto de Dublin, e eles vão para Dublin direto, né? E todo mundo nesse vilarejo se conhece, existe uma vida de comunidade, né? E quando a gente volta aqui no Brasil, a gente volta aqui para a realidade brasileira, muito difícil ter essa vida de comunidade. E quando tem, as pessoas ainda falam mal, né? A gente tem tipo, às vezes eu vejo assim, tipo, eu que sou eu sou um migrante, né? Eu sou um nordestino que mora no Sudeste. Eu não tenho uma vida nativa aqui, então assim, eu não tenho amigos nativos aqui, eu não tenho amigos de escola aqui. Meus amigos aqui são as pessoas que eu conheci, a grande parte já foi embora, né? Tenho muito poucos amigos em Campinas mesmo, né? Tenho dois amigos de Campinas, campineiros, né? E alguns amigos que estão temporariamente aqui. Mas o que acontece é que a gente passa muito tempo no trabalho, que o trabalho é a nossa vida e a gente tem que se dar muito ao trabalho. Tanto que, assim, eu não sei se uma startup europeia faria aquela pergunta para um brasileiro, aquela pergunta que o brasileiro sempre faz: e aí, se você tem um espírito de dono? Eu não sei se uma startup europeia faria isso, né? Porque não faz sentido. Simplesmente não faz sentido fazer essas perguntas, né? Isso vem muito da cultura do Vale do Silício, né? Mas assim, isso a cultura é boa, realmente. Cara, tem que parar para perguntar assim, isso é bom, porque acontece que as pessoas lá do Vale do Silício, elas têm uma qualidade de vida que não chega nem perto da nossa, né? Eles têm um nível de consumo, um nível de renda que não chega nem perto da nossa. Então, assim, se eu perguntar para alguém ali do que trabalha nessas fang da vida, você tem espírito de dono? Sim, eles vão ter, eles estão sendo pagos para isso. Agora, uma outra coisa é eu não ser pago para isso e ter espírito de dono. Tipo, eu estou sendo bobo. Mas assim, voltando, por que a gente não tem falta de objetividade? Porque a nossa vida ela acontece no trabalho, né? Então, assim, desde muito tempo, assim, as nossas relações interpessoais, elas acontecem no trabalho e a dimensão do trabalho invade as outras dimensões, né? Então, assim, tipo, eu sempre me lembrei, assim, do meu pai, minha mãe, os amigos deles eram todos do trabalho, né? E acaba que, assim, a vizinhança era aquela coisa que, ou você sempre ficava, tinha os invejosos, ou tinha outras pessoas que não trabalhavam. Então, assim, quando a pessoa fala, tal pessoa não trabalha, você fica assim, cara, mas, tipo, sorte dela, né? Tipo, pra mim, sorte dela. Eu queria não trabalhar e ter o mesmo padrão de vida que eu tenho, né? Pô, cara, poder fazer as minhas, eu tô de férias, né? Poder fazer os meus. Porque, assim, aí que tá, né?
Você não consegue nem se imaginar. Uma vez eu vi um brasileiro, né, um conhecido meu que tirou um ano sabático, agora que ele é diretor de uma empresa na Europa, e ele falando que o brasileiro não consegue pensar a vida fora do trabalho. E tá aí por isso que a gente é amigável. O trabalho é uma extensão da nossa vida, enquanto para os outros países, não. O trabalho é um departamento da vida deles. Então, eles fecham aquele departamento 5 horas da tarde. O pessoal sempre falava, né, que 5 horas da tarde cai a caneta, né? Cai a caneta, o pessoal vai para casa. Por quê? Porque eles têm uma vida além do trabalho, né? Tanto que tem um movimento Vida Além do Trabalho. Se você não... Vou deixar o link aqui nesse vídeo. Se você não conhece, dá uma olhada. É muito interessante, até porque, assim, cara, trabalhar 6 dias por semana e folgar um, como a maioria das pessoas fazem, é muito ruim. E aí tem uma outra coisa que a gente internaliza, assim, e eu ouço muito, né, tipo isso, né? Como eu sou um nordestino que mora no interior de São Paulo, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, por que você não vai para a capital, né? Ou às vezes perguntam, mas lá as coisas funcionam 24 horas. Algumas coisas sim, né? Mas o brasileiro tem um tesão aí pelas coisas funcionar 24 horas. É como se assim, cara, eu quero que tenha um atendente no posto de gasolina, tudo bem, né? Mas eu quero que tenha um atendente ali da rede de fast food ali para me atender às 5h30 da manhã. Porque às 5h30 da manhã eu quero comer um sanduíche. Véi, para, cara. Tipo, quem que é o infeliz que vai trabalhar às 5h30 da manhã para dar um sanduíche para você? Quantas pessoas comem sanduíche às 5 da manhã? E aí o custo dele trabalhar lá tem que se pagar, e você está pagando o custo dele trabalhar às 5 da manhã. E aí você vai entrar numa questão, ou se ele for muito barato, coitado do cara. Coitado do cara. E aí a vida do cara. Por que a vida o cara ele não é o objetivo no trabalho dele? Porque, cara, é 5 da manhã e ele tá trabalhando ali. Imagina se ele fosse objetivo. Que merda seria a vida dele? O cara quer ter relacionamentos, o cara quer ter amizades. Então ele vai fazer amizades onde ele tá. Por quê? Porque fora do trabalho ele não tem condições de fazer amizades. É por isso que ele não é o objetivo, né? Então tem esse viés assim de tipo, quando a gente trabalha muito, a gente acaba levando a nossa vida pessoal para o trabalho, e isso acaba diminuindo a objetividade. Por isso é que, se você reduzir o tempo de trabalho e sua vida pessoal sair do trabalho, cara, você vai ser mais objetivo ali. Porque imagina só, eu te peço para fazer um negócio, eu te dou 10 horas. Aí você fala assim, pô, vou fazer 10 horas, eu tô entrando às 8 da manhã, com uma hora de almoço, eu vou sair daqui às 7 da noite. Cara, você vai enrolar pra caramba. Vai enrolar pra caramba por quê? O seu senso de recompensa está muito longe. Agora, se você traz o senso de recompensa para perto, você assim, olha, você tem 6 horas de trabalho. Aí você fala assim, cara, daqui a 6 horas eu vou estar na minha casa. Você ganhou 4 horas do seu dia ali para fazer o que quiser que você seja. Então, assim, você pode falar assim, olha, eu posso uma hora estudar, eu posso jogar videogame nas 3 horas e ainda chego no mesmo horário que eu chegaria. Entendeu? Então você tem 4 horas do seu dia a mais. O que você começa a fazer? Você ser mais produtivo. Por quê? Porque fala assim, não, eu quero terminar isso para estar às 6 horas em casa. Às 6 horas não, se você trabalhar às 6 horas, você entrou às 8 da manhã e teve uma hora de almoço, tipo, vai ser 7 horas, vai ser, tipo, se você entrar às 8, você sai às 5, né? Se você às 6, vai ser às 3 da tarde. Então, 3 da tarde. E aí, outra porcaria do Brasil, assim, tipo, e aí, assim, eu sou um cara que eu sou um. Eu não tenho síndrome de vira-lata, não, mas eu tento mudar a cabeça das pessoas sobre isso, né? As nossas cidades também são feitas para a gente ficar o tempo todo no trabalho, né? Pensa só aqui, quanto tempo demora para você chegar até o trabalho? Tipo, para mim, se eu trabalhasse no escritório, o que é muito comum, que eu moro em 2 ruas bem, eu tô aqui na sala da minha casa, eu moro em 2 ruas bem movimentadas de Campinas. Tem uma rua aqui que é muito movimentada, tem uma outra rua aqui que é muito movimentada. Então aqui tem bastante barulho de carro, né? Aqui na sala nem tanto, no meu escritório tem mais, pelo que pareça, né? Mas quando eu trabalhava em São Paulo, e muitas pessoas faziam isso, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu entrei no site de fretados e procurei quantos fretados existem. Tinha mais de 60 linhas. E aí eu podia procurar a linha que eu quisesse, pagava lá um mensal e pegava, né? E aí eu pensei, pô, tem algumas que passam em frente de casa, tem algumas que passam mais longe, mas eles passam um pouquinho mais tarde, então eu poderia escolher entre pedir para minha esposa me deixar numa rodovia, pegar um fretado às 7 da manhã, para chegar às 8h30, né?
Mas não, eu escolhi pegar o de frente de casa aqui, né? Desceu e pegava. Aí eu pensei assim, cara, vai ter poucas pessoas, né? Pô, porque tem muita linha fretada. Cara, não, era lotado, lotado, lotado. E teve um momento que a linha quebrou em duas, né? Então passava um, passava dois, 10 minutos depois o outro. Na verdade, você escolheu o motorista, que você ia todo dia com o mesmo motorista, né? O motorista ligava aquele sensorzinho do Zap no grupo e aí você ia acompanhando se o cara tava vindo ou não, né? E aí tinha muita gente que ficava ali. E o que acontecia? Tem muita gente de Campinas que faz esse roteiro, que o cara sai às 5 da manhã de casa, chega às 7h30 no trabalho, trabalha das 8 até as 5 da tarde, pega o fretado 5h30, 6 horas, e aí chega às 8h30, 9 horas em casa. Aí você para e pensa, se ele dormir 8 horas no dia, como manda os médicos, cara, ele não tem vida. Ele não tem vida. E aí, cara, se ele não for, não tiver, se ele tiver muita objetividade no trabalho, ele vai ser um robô. E ninguém é um robô, cara. Todo mundo é um ser humano, todo mundo é de carne, cara. Todo mundo é de carne. Então não tem como a gente ser objetivo, a gente é de carne. Para a gente ser objetivo, a gente tem que trabalhar menos. E aí é a grande questão, né? Porque assim, tem se falado muito isso, tipo, o brasileiro tem que trabalhar menos, o brasileiro tem que trabalhar menos. E a gente tem aquele velho discursinho da nossa elite ali, que o jornal falando, o brasileiro trabalha pouco, a produtividade é pouca, a produtividade é baixa, né? Mas aí, cara, o que acontece é o seguinte, falta de treinamento, a produtividade do brasileiro é contada pelo PIB. Então, eu já devo ter um cafezinho que eu falo que, assim, se a produtividade, ou foi um fio de tweet, a produtividade é contada pelo PIB, então não é culpa do trabalhador. Porque, assim, se eu te mando cavar um buraco, ou se eu te mando fazer um computador, o seu trabalho é um só. Agora, quem que te mandou trabalhar? O que ele está vendendo? Então, a produtividade, a culpa do PIB não é de quem trabalha. A culpa do PIB é de quem vende, entendeu? Porque a gente é vendido a preço barato. Essa é a grande questão. O brasileiro, a baixa produtividade não é culpa do trabalhador brasileiro, é culpa de quem vende o trabalho do trabalhador brasileiro. Por quê? Porque ela é pelo PIB ou de quem faz as escolas do Brasil. Tipo, nossas escolas são relativamente. As escolas superiores são. Existem poucas escolas muito boas no Brasil, né? E tem pessoas que ainda falam, não precisa ter graduação. Bom, esse era o meu cafezinho da tarde. Você vê que o cafezinho não tomei todo, porque ele tá um pouco gelado, né? Ele não tá tão quente mais, né? Mas eu espero que tenha feito uma discussão interessante aí. Valeu e boa tarde pra você.